Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Chegou a hora, que bom ter você conosco. Programa de hoje recebendo cavaleiro, entusiasta e dirigente do nosso esporte. Marcelo D'Arienzo, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Monzon. Estou muito feliz de estar aqui com você. Legal. Marcelo, sempre eu começo com os meus entrevistados perguntando onde é que o cavalo te encontrou? De onde surge essa paixão? De muito cedo, como é? É uma boa história. Eu fui uma criança de uma família de classe média, ninguém na minha família montava, então foi um gosto adquirido. E eu comecei montando cavalo em hotel fazenda lá em São Paulo, isso é comum, a família no final de semana não tinha o que fazer, vai para um hotel fazenda, e aí comecei a me encantar pelo cavalo. E aí, com 10 anos de idade, o que é relativamente tarde, né, para quem vai fazer o esporte de base, eu comecei na escola do Clube Hípico de Santo Amaro. Que legal. E tive uma carreira longa lá, que é incomum também. Fiquei 5 anos por lá, que era o que dava naquela época, mas fui muito feliz no meu tempo de escolinha da Santo Amaro. Me lembro, era a Ana, a tua professora? Era a Ana. A Ana foi a minha professora, a minha principal professora de quando eu comecei. E não só ela teve uma influência importante, acho que tive alguns diretores da escola que foram importantes. O Fábio Rodarte, Sim. Eu lembro na época a gente fazia clínica do CEPEL com o cavalo da escolinha da Santo Amaro, então eu comecei a ter acesso a coisas que antes eu não imaginava possível. E que nenhuma escola de nenhum clube proporcionava. Isso e nem proporciona mais hoje em dia, né? Não dá. E tem um outro episódio que é muito importante marcar, que é com a Patrícia Vanderlich, que à época era diretora da escola da Santo Amaro, e eu comecei a fazer aula no período da tarde, me dei mal com uma professora que já não era mais a Ana. Putz, eu sei que eu caí 3 vezes na mesma aula, ia parar de montar, e aí a Patrícia interveio, me mudou de turma, e dali para frente foi só alegria. E interessante, né? Como é que essas coisas vão acontecendo. Mais ou menos pela tua idade, eu sabia que a Ana, que depois fez um tempão júri de campo comigo lá no Santo Amaro. É isso aí. Não, a Ana sempre contava daquela época que ela era apaixonada por aquela escola. Apaixonada pela escola, pelos alunos, e a gente tem uma turma ali, ainda de Santo Amaro hoje, daquela época, que permanece muito unida. Sim. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Pelo que a Ana conseguiu criar com a gente naquela época, do grupo, da gente ir nas provas, ainda com, enfim, muita dificuldade, mas ela conseguiu criar aquilo e conseguiu criar esse gosto adquirido aí pelo esporte. E quando começa a participação mesmo, categorias de performance, você chegou a pular o mirim, chegou a pular o pré-júnior, como é que foi? Então, não, eu não pulei nada dessas categorias. O que aconteceu foi, quando eu fui para a faculdade, meus pais falaram, bom, acabou o patrocínio, né? Até aí eu não tinha tido um cavalo meu, montei na escola, fiquei sócio da Santo Amaro, alugando o cavalo, não sei se ainda acontece isso, mas naquela época era muito comum. E aí fui para a faculdade, eles falaram, bom, agora acabou o patrocínio, quando você tiver as suas condições, você volta. E eu lembro muito claramente, parecia que ia demorar muito na minha cabeça, eu lembro muito claro disso. Mas no meu segundo estágio, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um cavalo. Eu comprei um cavalo de R$5.000 num leilão, junto com um amigo, que foi um doido lá que me apoiou. Questão de 5 anos depois, você já estava voltando. É isso aí, já estava voltando. Fui montar lá no Aras Bauani, do Doda, na época que ele estava na Europa. E aí quem me ajudou foi o Biducci, que me vendeu esse cavalo no leilão. Eu comprei no leilão, não tinha para onde mandar. Aí o Biducci falou, manda então para casa. E aí comecei a montar com o Biducci lá no Aras Bauani. Já nem me lembro que ano que é isso aí. Que legal, você trilhou um caminho meio paralelo ali de muita gente que hoje a gente sabe que tem muito cavaleiro em São Paulo praticando boa equitação e que ainda não está afiliado à federação, está disputando regionais. Exatamente. O gigantismo de São Paulo é uma coisa que me assusta. E o que a gente vê, Monzon, né, entrando nesse assunto aí da federação e das categorias de base e do que está acontecendo no interior de São Paulo, a gente fez um mapeamento e eu diria hoje que a gente tem 60% do esporte de São Paulo que não está dentro da federação. Fora da federação. Fora da federação. Exato. E olha que a gente já tem, através da Taça São Paulo, né, que é uma taça itinerante que vai
vai passando por várias hípicas e manejes do interior, a possibilidade dessa turma saltar pela federação. Essa é uma turma que não paga a taxa de federado, né? A gente subsidia isso para que eles possam iniciar dentro do esporte da federação. E mesmo assim, a gente ainda tem um mapeamento que 60% desse esporte está fora. Então, meu objetivo como presidente da federação, por esse triênio que termina em 26, é realmente agradecer o que eu tive de oportunidade, ou seja, quando eu fui lá para o Bauane, quando eu recomecei, quando eu me reconectei com o esporte, é fazer com que essa turma que está nessa periferia do esporte venha para dentro da federação, venha para dentro do esporte. Mas aí realmente vocês vão passar de 90% dos praticantes do Brasil. Mas talvez a gente sirva de exemplo para o restante, né? E que a gente possa trazer essa turma toda para dentro. Eu me lembro que a Federação do Rio de Janeiro chegou a ter 28 filiados que tinham direito a voto. E menos de uma década atrás eram 3 clubes só. De 28 para 3 encolher de uma forma absurda. Sem dúvida. Me lembro também do início lá do Coronel Reinildo em São Paulo, quando ele saiu abrindo núcleos pelo interior e diversas vezes esses clubes que deram sustentação para ele se eleger presidente da federação, e o caminho era exatamente levar o esporte para o interior. Hoje em dia você tem um problema agradável, que é você tem uma turma que se forma que você pode conseguir trazer para dentro do esporte. Você não precisa investir nisso, ao contrário. Sem dúvida. O que a gente tem que fazer é normatizar. O trabalho de organizar e trazer as pessoas para dentro, né? Como você falou. E eu diria que isso está acontecendo com muita clareza no esporte de base. Mas quando a gente vê ali no esporte mais organizado, na alta performance, você esteve conosco agora no Festival do BH, lá na época, no Clube Hípico de Santo Amaro, um evento gigantesco, né? Que estava saindo gente pelo ladrão. Então, agora a gente também vai ter que dar um passo adicional, que é começar a organizar esse esporte de alto rendimento de uma forma um pouco mais qualificada, porque a gente chegou num tamanho, pós-pandemia também um efeito super interessante, né? Do que o pessoal foi para o outdoor, descobriu o hipismo e não largou, né? A nossa mosquinha é forte, não largou, e agora o esporte está precisando de mais organização. Certo. De mais divisão, né? de controlar melhor isso. Ter uma semana, por exemplo, especializada em criança e amador, outra semana só do esporte de alto rendimento, e mesclar isso também para que um veja o outro. Sem dúvida. É importante. Sem dúvida. E a gente vê que a gente tem agora algumas competições muito especiais, né? Então, se a gente pegar aí os 5, 6 CSNs, 5 estrelas que a gente tem ao longo do calendário, eventualmente a gente vai ter que ter qualificativas para você participar dessa prova, né? Porque, a exemplo do que acontece no indoor, que, né, já tem um processo de seleção, a gente eventualmente vai ter que chegar nisso, dado o tamanho do esporte que a gente tem hoje. E outra coisa que a gente tem discutido no conselho da CBH, eventualmente a gente vai ter que ter 2 CSNs na mesma data. O esporte ficou tão grande que a gente vai ter que possibilitar que a gente tenha 2 grandes concursos acontecendo ao mesmo tempo. A regra de que não poderia haver CSN na mesma data é tão antiga e copiada da Europa, que é muito fácil. Cada país da Europa tem mais ou menos o tamanho de um estado brasileiro. É isso. Você viaja o mesmo número de quilômetros que você pega alguém de Recife que vem ao Rio, ou alguém de Rio que vai a Porto Alegre, você atravessa 3 países na Europa. Sem não dá dúvida. para ser a mesma regra. Não, e lá acontecem concursos internacionais, 3, 4, ao mesmo tempo. 5, 4, 3, 2 estrelas, em todos os países. Exatamente. É natural, e que bom que a gente está chegando nesse ponto. Exatamente. E aí o que aconteceu, o que a gente vê é que o que está rodando no paralelo são os rankings do clube, né? Então, lá em São Paulo, muito claramente, ranking de Campinas, da Hípica Paulista e da Copa Santo Amaro, viraram grandes rankings, competições que levam muita gente e que eventualmente vão cair nas datas de CSN. Então, a gente vai ter que repensar essa regra e essa forma de organização. São Paulo ficou tão grande que hoje em dia, se você tem o cavalo ou dentro da Hípica Paulista ou dentro de Santo Amaro e até mesmo em Campinas, você compete o ano inteiro sem precisar sair de casa. É isso aí. Tem prêmios espetaculares, tem boa mobilização, boa visibilidade, e o problema que eu acho que toda a federação gostaria de ter. Sem dúvida. Durante muito tempo a gente discutiu regras na CBH que eram aquelas, se você é de uma categoria, você nesse CSN só pode pular nessa categoria, você só pode pular naquela outra categoria. E eu dizia, gente, isso resolve o problema de São Paulo, mas atrapalha o Paraná, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília. Tem que permitir, tem que ter mais sim do que não. Concordo. Quando você quiser regular, frear um concurso gigante em São Paulo, escreva no teu programa, olha, no meu
vai ser assim, já vem sabendo disso. Mas se ficar no regulamento geral da CBH, tudo que se faz fora do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, inicialmente, e agora só dentro de São Paulo, era contra a lei e todo mundo fazia, porque senão ninguém consegue saltar. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo não só em São Paulo, mas em outros lugares também, né? Então, eu acho que o que a gente vai ter que dar um passo adicional conforme a gente qualifica os nossos nacionais 5 estrelas, a gente começar também a puxar os rankings para algum nível de formalidade, né? Mesmo que seja de forma subsidiada, mas que a gente colete essa informação para que, como federação e como confederação, e esse é um sonho meu que o FEFO também divide, que a gente consiga ter uma informação mais hierarquizada, né? Para que o que esteja acontecendo no ranking da Santo Amaro seja uma informação que a CBH possa ter acesso, né? Claro. Não quer dizer que a gente vai usar para isso, para aquilo, mas o primeiro passo é a gente organizar a informação e entender o que está acontecendo. É isso aí. Bom, a gente vai dar uma paradinha rapidinha para ver um dos nossos apoiadores. Agradecimento aí sempre àqueles que nos apoiam para que a gente consiga levar a você informação de alta qualidade. É um minutinho só, a gente volta já. Falei para você que era rapidinho, estamos de volta. Marcelo D'Arienzo comigo, contando um pouco da experiência dele como cavaleiro, a história dele, e principalmente agora como dirigente na federação mais importante do hipismo brasileiro, que é a Federação Paulista de Hipismo. Marcelo, os projetos agora, você vai ter 3 anos de mandato, não é? E já está pensando em mudar o estatuto para fechar o ciclo olímpico? A gente mudou o estatuto, eu acho que faz, na verdade, 2 ciclos atrás, para acomodar uma necessidade específica de um dirigente que estava retomando o mandato. Então, acho que a gente readequar para o ciclo olímpico faz total sentido. O mandato sempre foi um mandato de 2+2 ou um mandato de 4, e em linha com o que acontece na CBH. Então, é algo que a gente já vem discutindo. A mudança do estatuto da federação ela tem que ser um pouco mais profunda, porque ela precisa se adequar às leis federais e fazer com que o nosso estatuto esteja atualizado. Então, esse é um dos projetos importantes que a gente vai tocar nesse triênio. Sem dúvida. E aí, como cavaleiro aí, como é que está conseguindo agora? Que eu lembro que você teve uma égua absurdamente bacana, que você vivia, que te galgou ao esporte de alto nível, né? A gente parou lá no capítulo do Biducci, né? De quando eu voltei a montar. E assim que eu tive possibilidade, eu voltei a ser sócio da Hípica de Santo Amaro e comecei a ter aula com a Karina Goldman. E eu sempre fui um amador competitivo ali no 1,10 m, no 1,20 m, quando dava sorte, até que a Karina me indicou a Wingina, que foi uma égua que eu comprei, que acho que foi a égua da minha vida, porque eu lembro que eu saltei em fevereiro 1,10 m, e em dezembro no Festival do BH 1,50 m. Então, sem ter tido essa experiência. Certo. Então, ela me possibilitou entender o que é o esporte de verdade, né? Eu digo hoje, eu entendo que o esporte começa no 1,40 m, né? Então, quando a gente olha o esporte de alto desempenho, fora do Brasil inclusive, é um esporte que começa ali no 1,40 m, que é onde a gente tem algum tipo de competitividade. E aí, depois que você pula essa prova e entende o que é esse esporte, aí dá muita vontade de ficar nele. Só que é muito difícil, né? Então, eu valorizo hoje muito os meus amigos profissionais como amador, porque é muito difícil você se manter nesse padrão de saltar 1,50 m, porque não é fácil ter o cavalo e ter a competência para se manter ali. E quem está ali não pode ter um só, né? Sem dúvida. Tem um, não tem nenhum, você tem que ter vários, muitos chegando, outros saindo. Isso foi algo que eu aprendi logo, né? Depois você tem que ter a sua escadinha. Sim. Que aí o Wingina envelheceu, chegou ali aos seus 17 anos, a gente já não conseguia saltar bem essa prova e eu fiquei a pé. Então, o meu primeiro passo foi tentar virar um pequeno criador. Certo. Então, hoje eu tenho a minha escadinha, né? Então, eu comecei há 6 anos atrás como um pequeno criador, está chegando agora a minha primeira geração de 6 anos, porque comprar o cavalo dessa prova
é muito difícil, né? Tá muito caro. Principalmente o cavalo bom dessa prova. Exatamente. E formar esse cavalo é igualmente difícil, mas pelo menos te dá a possibilidade. Exato. E aí, esse é o trabalho que eu tenho feito. Então, eu acabei investindo num cavalo agora para voltar para essa prova, que é o cavalo que eu trouxe agora para saltar a prova de 50 aqui no Rio. E é uma felicidade imensa. Acho que é o sonho de todo amador poder estar lá no paddock, vendo os caras e participando daquilo. Eu lembro que agora no Festival do BH foi muito legal, porque mandei lá no grupo a minha ordem para os meus amigos e falou, pô, você vai abrir o show pro Dinoso, né? Porque foi a primeira prova que o Stefan saltou com o Dinoso. E eu pulei logo antes dele. Falei, pô, o Stefan ficou olhando minha pista ali para ver o que ele ia fazer. E deu certo, ele fez 0. Eu fiz 2, mas ele fez 0. Eu acho que é também o sonho de consumo de todo cavaleiro, principalmente o profissional, mas também toda a gama de quem está nas bases e tudo, ter um presidente de federação atuante, alguém que está competindo, alguém que está preocupado e tem o olhar do cavaleiro também. O olhar de cima da sela é diferenciado. Sem dúvida. É importantérrimo, né? Para toda a gama de quem toca o esporte. E tem uma história boa em relação a isso, Monzão, não sei nem se você sabe, mas na última vez que eu estive aqui, acho que foi no Village Mall ou no anterior, Sim. Eu trouxe esse cavalo novo, que tinha acabado de chegar da Europa, que é o cavalo que o meu instrutor Zé Roberto, com a ajuda do Jailton, encontrou para mim lá na Europa. E aí eu trouxe para cá, primeira prova, primeira Copa Ouro, ali acho que era uma prova de 40, eu entrei na pista mega concentrado, aí você me anunciou e falou da Federação Paulista de Hipismo, federação que ele preside. Puta, aí me desestruturei. Mas deu tempo, me reconectei. Lembrou de todos os problemas. Ih, meu Deus, vou ter que chegar lá para resolver isso tudo. Deu tudo certo. Fiz uma falta no penúltimo, saí feliz da vida, a pista foi boa. Eu lembro bastante bem dessa passagem tua. E o cavalo tá ótimo, conseguimos chegar na prova de 50, que era o meu objetivo, e agora é desfrutar, tentar me manter aí e eventualmente me tornar competitivo. A Maison do Cavalier Equipamentos para Equitação atua no segmento hípico desde 1994. Oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Bacana, meu amigo. E os projetos agora, não de federação, mas você já me falou que está criando, né? Que linhagem que você tem buscado? Como é que você conseguiu isso? Comprou as fêmeas? Usa égua de aluguel? Como é que é? O que eu e minha esposa, o que a gente tem pensado para a criação é que a gente quer ter criação de éguas comprovadas no esporte. Okay. Então, é o que a gente viu e que tem muito resultado, embora que não sejam éguas que eventualmente tenham uma carreira lá na Europa ou coisa do gênero, mas que tenham comprovação de resultado com cavaleiros amadores. Por quê? Eu acho que hoje o cavalo BH chegou numa qualidade que, se ele bem feito, ele vai pular a prova de 1,40 m. Então, é o trabalho de ter um bom cavalo e criar bem esse cavalo até ele chegar nos 8 anos, com a ajuda de bons profissionais. Então, o que a gente tem feito a gente tem 3, 4 éguas ali de esporte que a gente acha que tem qualidade e a gente tem usado elas nesse processo e com um processo bem caseiro. A gente escolhe os garanhões. Foram fêmeas que tiveram carreira esportiva em 1,20, 1,30, 1,40? 1,40 para cima. A gente escolhe. Foca a gente lá escolhe. Em cima pra... E que tenham índole, né? Que tenham índole para poder servir qualquer tipo de amador. E aí eu descobri que o trabalho de criar é imensamente difícil, né? Então, valorizo muito hoje os grandes criadores do Brasil, porque é um trabalho muito difícil, de muita seleção. Fazer no artesanal, nesse nível que eu faço, de 4, 5, 6 cavalos por ano, é difícil. Imagino fazer no nível de 30, 40, como os grandes criadores estão fazendo aqui no Brasil. Mas a verdade é que esse universo do equestre é algo que a gente se vicia, né? Claro. Então, eu hoje sou muito imerso nisso. Quando a gente não está numa competição, a gente está no Aras. Quando não está no Aras e não está numa competição, está num evento da federação. Então, quando a gente não está, estamos visitando o nosso cavalo que mora lá na Europa e está saltando com o Pedro Vênis. Então, a gente está sempre tentando... É o Duelante 3K. Eu vi o Duelante 3K com 1 ano e meio dentro do Aras 3K. E quase compramos ele para um cavaleiro. Quase compramos. É porque ele era 1 ano abaixo daquilo que a gente estava buscando, né? Mas ele era super jovem, lindo, né? Crina loura, com um salto redondo, espetacular. Só que um pouco pequeno e bravo. Hein? Ele ficou um pouco pequeno e bravo. Quentinho. É isso aí. Mas isso dá
Dá muita vitória. Sem dúvida. E aí a gente apresentou o cavalo para o Pedro já com 7 anos, o Pedro gostou, comprou uma participação e hoje ele está lá na Europa pulando as provas de 1,55 já, mesmo tendo 1,58 de cernelha, ele olha para o obstáculo da altura dele e vai em frente. Não é problema, a gente já viu outros vários, né? Pequenos gigantes. Exatamente. Né? Aqui no Atinonassi, no concurso na Sociedade Hípica Brasileira, eu fui ver o cavalo Ito de Chateau. Eu entrei nas baias, consegui a pulseira, eu era do júri, mas eu não tinha nada que fazer dentro da parte dos cavalos, do descanso deles, né? Só o presidente do júri, o delegado veterinário que tem, vamos dizer, livre acesso. Mas um dia eu cheguei, poxa, deixa eu ir lá, quero conhecer os cavalos de perto. E eu passei na frente do Ito de Chateau para um lado e para o outro umas 4 vezes. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está? O cara falou, é esse. Eu falei, não é possível. Esse não é, esse é um cavalo de alguém aí, sócio, de criança. Ele tinha 1,56 m. Era impressionante. Ele tinha uma índole, uma vontade. Ele engolia as distâncias, né? E ele tinha um fundo aqui na testa, ele tinha um acidente de potro, tinha um buraco na testa. Eu digo, rapaz, é você. E ele, tranquilo, manso. Impressionante como esses bichos, né? Se superam e superam as nossas expectativas. Sem dúvida. E você sabe, Monzon, pensando aqui, refletindo um pouco sobre minha vida no hipismo, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é a parceria que eu tenho com o meu tratador. Eu estou com o meu tratador há 25 anos, ele está na mesma cocheira na Santo Amaro há 34, trabalhou antes com a Karina, quando a Karina foi para a Europa ele ficou exclusivamente comigo, e eu falo, pô, quando o Dito se aposentar, eu tenho muita dúvida se eu vou continuar. Eu tenho o meu casal de velhinhos, né, que é o Dito e a Priscila Azevedo, que ela vai ficar brava que eu chamo ela de velhinha, mas não tem problema. Veterinária. E essa parceria que a gente desenvolve, a amizade que a gente desenvolve com as pessoas, para mim é fundamental, é uma parte do esporte que me encanta muito. Com certeza o cavalo limita as tuas possibilidades, né, de sair. Eu digo para muitos pais me perguntam, mas é legal, mas vai complicar, quando ela chegar na idade da faculdade, eu digo, olha, se você não quiser que a tua filha ande com má companhia, né, se envolva com o que não presta, coloca ela a cavalo, porque você vai andar sempre do lado dela, ela te pedindo para levar mais cedo para o clube, porque ela quer competir. É isso aí. Me leva para dormir, que eu quero competir melhor amanhã. Então, é um universo paralelo impressionante que a gente consegue bastante melhorar essa garotada que está subindo aí. Quem é do cavalo, raramente, né, deturpa. Desvia, é isso aí, concordo. Paixão nossa, cavalo, é o que nos une. É isso aí. Teu recado aí para fechar o nosso encontro aqui. Eu sempre digo para quem pergunta um pouco sobre o que eu fiz no esporte, né? Tudo é possível, né? Depende muito da sua vontade e da sua determinação de buscar aquilo que é importante para você. Então, se o seu objetivo no esporte é pular uma prova de 1,50, trabalha que você vai chegar lá. Mas também não precisa ser seu objetivo, né? Não tem que ser pular uma prova de 1,50. Se você quer só estar com os amigos no final de semana e pular a prova de 1,10 m, 1 metro, ou o que seja, isso também está valendo. Então, procure entender o que é importante para você, como aquilo te faz bem e vai atrás, porque sempre dá certo. Ele está falando de uma história de alguém que ficou sem competir nas categorias de performance praticamente a juventude inteira, voltou e hoje está no Grande Prêmio junto com os profissionais. Difícil? Com certeza. Impossível nunca. Vi vários cavaleiros que muito mais tarde apresentaram um grande resultado. Não é? Não me incomodo de dizer, porque já conversei isso com ele, o próprio Yuri é um fenômeno, porque quando era júnior e início da carreira de sênior, até o Hélio Pessoa chegou para ele e falou, Yuri, faz uma faculdade, se dedica a outra coisa. Mas, coitado, ele não tinha apoio nenhum, não tinha condições. E no dia que ele disse, eu quero, eu vou, foi resiliente, foi corajoso. E hoje em dia é um dos melhores cavaleiros do planeta. Sem dúvida. Eu coloco o Yuri hoje entre os 50 melhores do mundo. Mas você sabe, Monzon, tem uma história parecida com o McLean Ward. Eu tive a sorte de fazer uma clínica de 1 semana com ele em Wellington, exclusiva, que a Cláudia Mati conseguiu para mim. Fiquei 1 semana lá com o McLean há 6 anos atrás. Certo. E eu estava justamente entrando nessa época de pular as provas de 1,50. E aí o McLean falou para mim o seguinte, falou, eu fui um cavaleiro de categoria de base muito ruim.
Eu era o pior da minha geração, mas eu tive muito mais disciplina do que todo mundo. E outra coisa, a minha distância não é melhor que a sua, só que eu não aperto o botão do pânico. Certo. Cara, depois que ele falou aquilo para mim, a minha distância melhorou 200%. E só para lembrar que o McLean Ward, que é um dos cavaleiros que eu mais admiro montado, não acha que tem uma boa distância. Sim. Ele simplesmente é fruto de um trabalho de muita disciplina. Então, é só para relembrar que é possível para todo mundo. Com certeza. Podíamos falar aqui de diversos outros casos. Eu prometo que mais à frente um pouquinho, vamos esperar uns 2 aninhos, eu trago ele de novo, contando como foi o final da gestão dele na Federação Paulista de Hipismo. Federação essa que, como ele disse, é norte, é farol para quase todas as outras. Todo mundo gostaria de ter os problemas que ele tem, mas ao mesmo tempo não é fácil de levar, não. Marcelo, te agradeço demais. Seja bem-vindo ao canal, tá? Quando você precisar, só gritar que a gente passa o recado para todo mundo. Eu tenho certeza que eu posso contar com você. Obrigado pela oportunidade, Monzão. Muito obrigado, minha gente. Quinta-feira que vem tem mais, hein? E não deixe o canal agora, não. Veja outros programas que já passaram. Quem sabe você descobre aí mais coisas interessantes nesse encantador Universo Equestre. Este é o canal Universo Equestre, programa Tô na Pista. Eu aguardo você na próxima quinta-feira. Forte abraço.